Nesta aula, vamos analisar um diálogo onde eu pergunto para o Shuya sobre um presente que ele ganhou de aniversário. Então, primeiro vamos ver o diálogo. このペンはシュヤさんのですか？はい、私のです。誕生日プレゼントでもらいました。誰にもらいましたか？友達にもらいました。シュヤさんの誕生日はいつですか？私の誕生日は4月30日です。イゴルさんは？私の誕生日は12月11日です。明日は私のお母さんの誕生日です。そうですね。明日はショッピングモールへ行きます。お母さんの誕生日プレゼントを買います。一緒に行きませんか？いいですね。何を買いますか？ネックレスを買います。ショッピングモールは何時から何時までですか？朝の8時から夜の9時までです。何時に行きますか？朝の9時に行きます。わかりました。また明日。はい、またした。Passando agora para o script, temos aqui: このペンはシュヤさんのですか？このペンはシュヤさんのですか？このペン。この significa este ou esta. Pen, caneta. Então, esta caneta, Shuya-san no desu ka? É do Shuya? Então, esta caneta é do Shuya? Então, esta caneta é sua, Shuya, em português. Kono pen wa Shuya-san no desu ka? Aqui, partícula no, perguntando, né, se pertence a ele. Aí ele responde: Hai, watashi no desu. Hai, watashi no desu. Então, sim, é minha. Hai, watashi no desu. Partícula no final, indicando que pertence a ele. Aí ele fala: Tanjobi presento de moraimashita. Tanjobi presento de moraimashita. Então, eu recebi de presente de aniversário. Então, tanjobi é aniversário. Tanjobi, aniversário. Presento é presente. Tanjobi presento, presente de aniversário. De moraimashita. Então, eu recebi de aniversário. Tanjobi presento de moraimashita. Então, aqui é a estrutura moraimasu, que significa receber alguma coisa. Então, tanjobi presento de moraimashita. Eu recebi de presente de aniversário. Aí eu perguntei para ele: Dare ni moraimashita ka? Dare ni moraimashita ka? De quem que você recebeu? Dare significa quem. Então, dare ni moraimashita ka? Aqui a partícula ni indicando a pessoa, né? Então, dare ni moraimashita ka? Você recebeu de quem? Aí ele fala: Tomodachi ni moraimashita. Tomodachi ni moraimashita. Tomodachi é amigo. A gente já viu algumas vezes aqui nas aulas, então, tomodachi, amigo, ni, partícula, indicando de quem que foi, moraimashita, recebeu. Então, recebi do meu amigo. Tomodachi ni moraimashita. Aí eu pergunto para ele: Shuya-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Shuya-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Shuya-san, o nome dele, no tanjoubi, aniversário. Temos aqui a palavrinha-chave que é itsu, que significa quando. Itsu é quando. Então, Shuya-san no tanjoubi wa, falando sobre o aniversário do Shuya, itsu desu ka é quando. Então, quando é seu aniversário, Shuya? Shuya-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Aí ele fala: Watashi no tanjoubi wa shigatsu. Shigatsu, não é yongatsu, e sim shigatsu. Vou escrever aqui em cima a leitura. Shigatsu. Toma cuidado que não é yongatsu. Shigatsu sanju. Sanju nichi desu. Então, watashi no tanjoubi wa shigatsu sanju nichi desu. Então, meu aniversário é dia 30 de abril. Watashi no tanjoubi wa shigatsu sanju nichi desu. Aí ele pergunta pra mim: Igor-san wa? E o seu, Igor? Igor-san wa? Aí eu respondo: 12月11日です。12月11日です。Esqueci de escrever aqui em cima, mas a leitura aqui é gatsu e nichi, né? A leitura desses dois kanjis. Então, shigatsu, sanju
nichi. No caso do meu aniversário, 12 gatsu. Gatsu, 11 nichi. 12 gatsu, 11 nichi. Então, dia 11 de dezembro é o meu aniversário. Aí eu mudei um pouco o assunto e falei que amanhã é o aniversário da minha mãe. Então, ashita wa watashi no okaasan no tanjoubi desu. Ashita wa watashi no okaasan no tanjoubi desu. Então, amanhã é o aniversário da minha mãe. Ashita, amanhã. Okaasan. Okaasan significa mãe. Uma outra forma de falar mãe em japonês é haha. Ha. Só que esse haha a gente só utiliza para nossa própria mãe. Então eu poderia falar aqui: Ashita wa watashi no haha no tanjoubi desu. Ashita wa watashi no haha no tanjoubi desu. Também estaria correto. Então, haha. Só que você não pode falar sobre a mãe de outra pessoa e falar tipo haha. Então, por exemplo, Ashita wa Shuya-san no haha no tanjoubi desu ka? Então, amanhã é aniversário da sua mãe, Shuya. Ficaria errado. Teria que ser Ashita wa Shuya-san no okaa-san no tanjoubi desu ka? Aí fica correto. Aí ele fala, sou desu ka? Ah, entendi. Ah, que legal, interessante. Esse sou desu ka é uma expressão. Então não tem como traduzir corretamente para a língua portuguesa. Aí eu continuo falando. Ashita wa shopping mall e ikimasu. Ashita wa shopping mall e ikimasu. Okaa-san no tanjoubi purezento o kaimasu. Issho ni ikimasen ka? Ashita wa shopping mall e ikimasu. Okaa-san no tanjoubi purezento o kaimasu. Issho ni ikimasen ka? Então, ashita wa, falando sobre amanhã, shopping mall e ikimasu. Shopping mall é shopping, né? Shopping mall. Então, shopping mall e ikimasu. Temos aqui a partícula e, que indica direção. Ikimasu é o verbo ir. Coloquei aqui embaixo. Ikimasu significa ir. Então, shopping mall e ikimasu, ir ao shopping. Ashita, né? Que significa amanhã. Então, amanhã vou ao shopping. Okaa-san no tanjoubi purezento o kaimasu. Okaa-san no tanjoubi purezento o kaimasu. Okaa-san, novamente, é a minha mãe. Então, okaa-san no tanjoubi purezento. Temos aqui a palavra tanjoubi purezento. Então, o presente de aniversário da minha mãe, né? Okaa-san no tanjoubi purezento. Aqui, a partícula o e o verbo kaimasu. Se a gente comprar algo, se a gente compra algo, né? Então a gente utiliza a partícula o para mostrar o que a gente vai comprar, né? Então no caso aqui, o presente de aniversário. Então, vou comprar o presente de aniversário da minha mãe. Então vou ao shopping, né, para poder comprar o presente de aniversário da minha mãe. Aí eu pergunto para ele: Issho ni ikimasen ka? Issho ni ikimasen ka? Esse issho ni significa juntos. Issho ni significa juntos. Então, issho ni ikimasen ka? Aqui é o verbo ikimasu, que significa ir. Só que aí se você coloca no negativo com o ka no final como pergunta, fica como se você estivesse convidando a pessoa para fazer alguma coisa. Então, não gostaria de ir junto é a mesma coisa em português. A gente fala, você não quer ir em tal lugar comigo? É a mesma coisa. Então, issho ni ikimasen ka? Você não gostaria de ir junto? Aí ele responde, ii desu ne. Nani o kaimasu ka? Ii desu ne. Nani o kaimasu ka? Então, que legal. Ii desu ne. Que legal. Nani o kaimasu ka? Esse nani o significa o quê? Kaimasu ka? Novamente aqui o verbo kaimasu, que significa comprar. Nani o kaimasu ka? Vai comprar o quê? Aí eu respondi, nekuresu o kaimasu. Nekuresu o kaimasu. Nekuresu significa colar. Nekuresu. O, partícula o, kaimasu, que é comprar. Então, vou comprar um colar.
nekuresu o kaimasu. Não pode esquecer da partícula o. Ele perguntou para mim, shopping mall wa nanji kara nanji made desu ka? Shopping mall wa nanji kara nanji made desu ka? Então, o shopping fica aberto de que horas até que horas? Shopping mall, shopping, nanji kara, estrutura kara e made, né? Então, nanji kara nanji made desu ka? De que horas até que horas? A leitura aqui desse kanji é nanji. Aqui também é nanji, né? Nanji. Então, nanji kara nanji made. De que horas até que horas? Shopping mall wa. Então, falando sobre o shopping, nanji kara nanji made desu ka? Então, fica aberto de que horas até que horas? Respondi para ele. Asa 8 kara yoru 9 made desu. Asa 8 kara yoru 9 made desu. Temos aqui o kanji de asa, que significa manhã, e o kanji de yoru, que significa noite. Então, asa 8 ji, então, das 8 da manhã, yoru 9. Aqui não é kyu, e sim ku. 9 made desu. Então, das 8 da manhã às 9 da noite. Ele perguntou, nanji ni ikimasu ka? Nanji ni ikimasu ka? Verbo ikimasu, que é ir. Então, que horas que você vai? Aqui, a partícula ni, indicando o tempo, né? Qual o horário, né? Que horas que você vai? Nanji ni ikimasu ka? Que horas você vai? Asa no 9 ni ikimasu. Asa no 9 ni ikimasu. Então, eu vou às 9 da manhã. 9 da manhã, ni ikimasu. Então, eu vou às 9 da manhã. Ele responde, wakarimashita. Wakarimashita, que significa entendi. Mata ashita. A leitura do kanji aqui, ashita. Então, mata ashita significa até amanhã. Mata ashita. E aí, respondo, mata ashita, até amanhã. Então, esse daqui foi o diálogo. Lembrando que se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu respondo para você. E não se esqueça de fazer o download do script. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Já né?